E aí, pessoal, hoje a gente vai dar um mergulho profundo no capítulo 25 de Êxodo. Mas olha só, em vez de olhar para isso como um sermão religioso tradicional, a gente vai analisar esse texto pelo que ele realmente é na prática, um projeto arquitetônico antigo e incrivelmente detalhado. É literalmente um manual de engenharia. Ao longo desta análise estruturada, a gente vai desvendar todas as especificações, os materiais e a engenharia por trás de uma das construções mais fascinantes da antiguidade. Pensa nisso como um daqueles manuais de instruções milenares que não só dizem o que construir, mas exatamente como construir, passo a passo, com um nível de exigência que faria muito engenheiro moderno suar frio. Mas bom, antes da gente se jogar de cabeça nas medidas específicas e naquela lista enorme de materiais de construção, é super importante entender o porquê de tudo isso. Para que esse esforço todo, né? Essa citação direta do versículo 8 que a gente está vendo mata a charada. Ela estabelece o objetivo central, o coração de todo esse projeto: criar um local de habitação bem específico, bem ali, no meio do povo. Então não estamos falando de erguer um monumento distante e inalcançável. Não mesmo. A ideia é criar um espaço tangível, uma verdadeira tenda sagrada para uma presença contínua. É fascinante pensar que toda a complexidade e aquela riqueza absurda de detalhes que a gente vai ver agora servem todinhas a esse único propósito. O texto deixa claríssimo que o design, a planta baixa, existe puramente para facilitar essa proximidade. Então, para a gente não se perder nesse mar de informações, vamos seguir um roteirinho bem claro aqui, como se fosse o índice de um manual de especificações. Primeiro, a gente vai ver as ofertas para a tenda. Depois, o projeto da arca. Em seguida, a mesa da presença. No quarto ponto, o candelabro de ouro. E para fechar com chave de ouro, o modelo exato. Bora lá? Começando pelo nosso ponto número 1, ofertas para a tenda, o nosso inventário mestre. Afinal, qualquer mega projeto de construção tem que começar garantindo matérias-primas de primeiríssima qualidade, certo? E que lista de materiais, hein? O texto exige que esses materiais fossem trazidos como ofertas pela própria comunidade. A magnitude desse inventário, que está ali nos versículos 3 a 7, é simplesmente uma demonstração surreal de riqueza e variedade. Dá só uma olhada nisso. O texto pede metais pesadíssimos e super valiosos, tipo ouro, prata e bronze. E não para por aí. Pede também fios e tecidos que, naquela época, representavam o topo do luxo antigo. Lã azul, púrpura, vermelha, além do linho fino e de peles de animais tratadas de forma super meticulosa. E tem mais, tá? O pedido inclui azeite puríssimo para as lamparinas, umas especiarias super raras para fazer o incenso e o óleo de unção, e até pedras preciosas. Isso mesmo, pedras como ônix, que eram destinadas às vestes do grande sacerdote. É muito louco notar esse contraste brutal, né? Imagina a cena. Eles estavam num ambiente de deserto, no meio do nada, e de repente temos essa exigência de extrema opulência, de materiais finíssimos. É de cair o queixo. E no meio de todo esse ouro brilhante e pedras preciosas ofuscantes, tem um material que chama muita atenção. Não pelo brilho, mas pela sua utilidade estrutural, a famosa madeira de acácia. O texto é bem insistente com isso, ele faz questão de especificar essa exata madeira repetidas vezes ao longo das instruções. E faz todo sentido, viu? A acácia é uma madeira absurdamente densa, resistente, tipo feita para durar séculos mesmo, e era super comum nessas regiões mais áridas. Ela atua como a fundação estrutural resiliente de praticamente todo o mobiliário sagrado. Pensa assim, antes daquelas camadas brilhantes de ouro puro serem aplicadas, é a resistência bruta e rústica da madeira de acácia que garante que a estrutura não vai ceder, que ela vai aguentar o peso do ouro e do tempo sem desmoronar. Ela é a espinha dorsal do projeto inteiro. Muito bem, avançando para o nosso ponto 2, o projeto da Arca, que é o grande centro da aliança. Esse projeto de engenharia, na verdade, começa com o artefato mais famoso e crucial do santuário todo, a Arca da Aliança. E a ordem de fabricação que o texto dá é metodologicamente perfeita. Passo 1. Constrói-se a caixa base em madeira de acácia. Passo 2. Vem um revestimento total com ouro puro. E presta muita atenção, é ouro por dentro e por fora, adicionando ainda um remate, uma moldura de ouro ao redor. Passo 3. O sistema de transporte. Eles tinham que fundir 4 argolas de ouro e posicionar bem nos pés da arca para passar os cabos que, adivinha, também eram de acácia revestida de ouro. E aqui tem um detalhe de engenharia muito específico, lá no versículo 15, que é sensacional. O texto diz que uma vez que esses cabos fossem inseridos nas argolas, eles jamais, em hipótese alguma, poderiam ser removidos da arca.
Eles ficavam ali fixos para sempre. E por último, a fabricação da tampa maciça, toda em ouro puro. E para garantir que ninguém ia inventar moda ou fugir da precisão, o texto dita as medidas exatas, milimétricas. Juro, lendo isso parece que a gente está com um manual de marcenaria da vida real na mão. Olha as dimensões. A arca tem que ter 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Colocar essas dimensões exatas na planta reforça uma coisa muito importante. Esse projeto não era aberto a interpretações criativas. Era uma especificação técnica rígida, fria e calculista que deveria ser executada com a mais absoluta e irretocável exatidão. Zero margem para erro. Agora, se a caixa em si já era detalhada, o nível de complexidade artística vai lá nas nuvens quando a gente chega na tampa da arca. O manual manda criar 2 querubins. Segundo as instruções bem rigorosas, eles deveriam ser esculpidos em ouro batido, colocados um em cada ponta da tampa, mas a exigência técnica que eu acho mais fascinante aqui é a seguinte: os querubins não podiam ser colados ou soldados depois. Eles tinham que ser martelados de forma a criar uma única peça maciça com a própria tampa. Eles ficavam de frente um para o outro, com as asas estendidas para cima, cobrindo todo o espaço central. Sabe o que isso cria? Um espaço negativo perfeitamente delineado ali no meio que foi projetado para ser o ponto focal, o lugar exato de encontro e comunicação divina com as leis. Um design simplesmente brilhante. E esse design ilustra perfeitamente uma dualidade de funções maravilhosas em uma mesma peça. O texto separa direitinho o papel do interior e do topo da arca. O interior, a caixa de acácia, funciona como uma espécie de cofre de segurança máxima, projetado para guardar as 7 chaves, as 2 placas de pedra que continham os mandamentos divinos. Já o topo, aquela tampa maciça coberta pelas asas dos querubins que a gente acabou de falar, atua como um espaço superativo e dinâmico. É literalmente o local designado especificamente onde as leis seriam dadas para Moisés e onde o encontro divino iria acontecer. Então a gente tem a preservação da lei e a manifestação da presença divina, ali lado a lado, coexistindo perfeitamente na mesma estrutura. Vamos para a terceira parte do nosso projeto, a mesa da presença, o mobiliário sagrado. Esse móvel específico foi desenhado para ser posicionado diretamente na frente da Arca da Aliança. E, mais uma vez, a precisão matemática nas medidas é de cair o queixo. A mesa tem que ter 88 centímetros de comprimento, 44 de largura e 66 de altura. É bem interessante reparar nessa ligeira mudança de proporção se a gente comparar com a arca. Mas o detalhe arquitetônico que merece todo o destaque é a exigência de um friso, uma borda de exatos 4 dedos de largura em toda a volta da mesa. E, claro, tudo arrematado com uma borda de ouro. Além daquelas argolas de ouro instaladas nos 4 cantos pertinho dos pés. Isso garantia que, assim como a arca, a mesa pudesse ser transportada com extrema reverência usando cabos de acácia e ouro. É claro que uma mesa majestosa dessas não ia receber utensílios comuns, né? Ela exige equipamentos à altura. O texto dita a criação de um jogo completo inteiramente em ouro puro. Estamos falando de pratos, copos, taças e jarras, todos desenhados sob medida para as ofertas contínuas de vinho. Além disso tudo, a instrução central e inegociável é que, em cima dessa mesa, deveriam estar sempre e ininterruptamente os pães sagrados da presença. É basicamente a representação visual em ouro maciço, de uma hospitalidade que nunca acaba, uma provisão perpétua e inesgotável. Chegamos então no nosso quarto tópico, o candelabro de ouro, a fonte de luz do santuário. Olha, se a gente olhar puramente do ponto de vista artístico e do design, esse é sem dúvida o item mais complexo e surreal de todo o projeto. Para a gente entender o tamanho e a escala dessa que era a única fonte de luz ali dentro, basta olhar para um número impressionante. 34. O versículo 39 crava que deveriam ser usados 34 quilos de ouro puro na confecção. Gente, 34 quilos. Pensa no imenso valor econômico que isso representa hoje e principalmente naquela época. Imagina o trabalho hercúleo de derreter e moldar um volume monumental de metal como esse em pleno acampamento no deserto. É quase inacreditável. E sabe o que é mais assustador? O desafio nem era só o peso absurdo do ouro, mas a técnica de engenharia exigida. O projeto determina que o candelabro inteiro tinha que ser feito de ouro batido em uma única peça, sem soldas. Era uma base, uma haste central super sólida e 6 braços saindo pelas laterais, 3 de cada lado, que terminavam em 7 suportes para as lamparinas ali no topo, todas viradas para iluminar o ambiente da frente. Exigir que uma estrutura tão complexa e cheia de ramificações seja esculpida a golpes de martelo a partir de um único bloco de ouro puro, sem usar emendas,
É literalmente pedir um nível mais elevado, o ápice da maestria artesanal e da paciência extrema dos ourives. E o design desse candelabro é um espetáculo à parte porque ele é profundamente orgânico, cheio de referências botânicas. Isso cria um contraste fortíssimo com aquele visual mais quadrado, geométrico e rígido da arca e da mesa. Os braços do candelabro tinham que incorporar esculturas super intrincadas de flores no formato de amendoeira, com direito a botões super detalhados e pétalas esculpidas. A haste central precisava ter 4 dessas flores. O texto ainda manda que debaixo de cada par de braços tem um botão esculpido. Basicamente, eles tinham que forjar uma árvore radiante e florida feita 100% de ouro puro. Até os equipamentos mais mundanos da manutenção diária, tipo as tesourinhas para cortar os pavios e os cinzeiros, tinham que obrigatoriamente ser moldados no mesmíssimo ouro puro, sem tirar nem pôr. Finalmente chegamos ao nosso quinto e último ponto, o modelo exato. A ordem final desse grande manual. Bom, depois de dissecar toda essa lista de materiais luxuosíssimos e esses projetos de engenharia complexos, a gente chega na fase de consolidação. Para afirmar bem a nossa compreensão de tudo que a gente viu, essa tabela aqui resume de forma brilhante as 3 obras-primas que acabamos de explorar. A gente percebe claramente um padrão. Vemos a consistência rústica da cássia aliada à pureza inestimável do ouro na arca, que foi desenhada cirurgicamente para proteger as placas e ser o ponto de recebimento das leis. Essa mesmíssima combinação de resistência e luxo se repete na mesa, feita com as proporções exatas para sustentar de forma permanente os pães e as ofertas de vinho. E, coroando esse conjunto, temos aquele formidável candelabro de ouro puro batido, uma peça única forjada a partir de 34 quilos de metal para garantir a iluminação essencial na frente do santuário. Reparem, nenhum material foi escolhido por acaso. Cada elemento selecionado tem um motivo fortíssimo e cada medida atende a uma função que foi perfeitamente descrita lá no documento base. E é justamente por causa dessa perfeição exigida, milímetro por milímetro, que o capítulo fecha de uma forma tão incisiva. O versículo 40 larga esse aviso final super estrito. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. É essa frase que amarra o projeto inteiro. Pessoal, o texto demanda, exige precisão absoluta e obediência total às especificações. Zero margem para liberdade poética ou criatividade do construtor. Nada de improvisação artística de última hora ou tentar trocar por um material alternativo. A validade e a própria santidade de toda essa mega construção dependiam inteiramente da sua fidelidade inquestionável àquela planta original detalhada. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final muito profunda. Quando a gente para analisar friamente essas especificações de engenharia fantásticas e esses materiais luxuosos que a gente mergulhou hoje, fica pairando no ar uma grande pergunta. O que será que esse nível extremo, quase inacreditável de detalhe metodológico cobrado num texto tão antigo, nos ensina sobre a forma como a exatidão, a estrutura e a ordem estavam inseparavelmente conectadas à própria ideia do divino na antiguidade? É impressionante perceber que a perfeição física não era só preciosismo, ela era vista como um reflexo direto da ordem celestial. É uma perspectiva fascinante que pega o que seria um simples inventário de materiais de construção e transforma numa visão de mundo gigantesca. Uma visão que definitivamente continua a intrigar pesquisadores, engenheiros e leitores curiosos por todo o mundo até os dias de hoje. Fica aí o questionamento para a gente pensar. Muito obrigado por acompanharem até aqui e continuem explorando.